Vem à cabeça quando o assunto é aposentadoria. Exatamente. Tempo de contribuição e idade são uma delas. Inclusive, as regras mudaram neste ano. Rodrigo, e para entender melhor e se preparar para a aposentadoria, a gente convidou a advogada previdenciária Emília Trajano para dar algumas orientações para a gente. Bom dia, Emília, seja bem-vinda à Rádio Cidade. E olha, conte para a gente, como é que se prepara para se aposentar, mesmo não estando aguardando aí tantas mudanças, não ter feito tantos planos para a aposentadoria? É preciso sim se planejar. A gente tá sem o áudio da Emília. Emília, você consegue reconectar seu fone? Acho que a gente não tá ouvindo. Vamos fazer o seguinte, eu vou ligar aqui para Emília, tá? Para a gente poder saber isso. Rodrigo, você já se preparou para sua aposentadoria? Olha, Laís, eu confesso para você que ainda não parei para me planejar nesse quesito. Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa que está tão longe, né? A gente vai deixando para depois, mas o quanto antes a gente puder adiantar isso, né? O quanto antes a gente puder se planejar, é melhor, porque lá na frente não sofre tanto, né? Vamos ver se a gente consegue agora a conexão com a Emília para trazer esses detalhes, essas novidades. Emília, consegue nos ouvir? Você nos escuta? Bom dia, consigo sim. Bom dia, querida. Seja bem-vinda e conte pra gente. Como é que se prepara para a aposentadoria? Então, bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Na verdade, nós não somos ensinados a nos preparar para a aposentadoria, né? E isso nos acarreta várias dificuldades, principalmente na questão de documentação, né? É muito comum a pessoa que trabalha no campo, o agricultor, ele ter problemas com a documentação. Existe também as aposentadorias especiais, e elas também têm muita dificuldade. Já no caso dos trabalhadores urbanos, nos trabalhadores através da carteira de trabalho assinada, também tem algumas dificuldades, principalmente na questão do valor que vai ser recebido. Então, tudo isso, todas essas questões, elas podem e devem ser planejadas, devem ser vistas com antecedência para poder, na hora da aposentadoria, não ter dificuldades. Tem muitos direitos também que a maioria das pessoas não sabem, como, por exemplo, quando o jovem ele é aprendiz, ele entra no trabalho através do programa de aprendiz, ele também já tem direito previdenciário. E isso não é disso, muitas pessoas não sabem. Com a reforma da Previdência também, nós tivemos várias mudanças e, com isso, muitas outras dificuldades. Hoje nós temos 8 regras de transição e com elas também vieram outras tantas dificuldades. E para que o cidadão possa ter mais tranquilidade e mais segurança no seu direito, o planejamento previdenciário ele é fundamental. Emília, quanto tempo o trabalhador deve ter contribuído para poder se aposentar por idade? Então, Rodrigo, depende, principalmente com essa questão da reforma da Previdência, onde muitos direitos mudaram. Não foi só a questão de idade e de tempo de contribuição. Vários fatores, eles tiveram alterações. No planejamento previdenciário, nós analisamos, né, pontos como os vínculos contributivos, por exemplo, se em todos os trabalhos que o trabalhador teve o contrato, se eles estão no sistema do INSS, porque muitas vezes não entra, né? O empregador ele assina a carteira, e essa era uma dificuldade da carteira física. O empregador ele assinava a carteira física, mas ele não recolhia o INSS, não recolhia o FGTS. Então, no sistema do INSS, aquele vínculo de trabalho, ele não existia. Então, ele não contava como tempo de contribuição e não contava aquele valor daquele
salário. Então, diminuía não só no tempo de serviço, no que nós chamamos de tempo de contribuição, como também na carência, né, que é o tempo em que o trabalhador esteve assistido com seus direitos previdenciários. Analisamos também o cálculo do tempo de contribuição, né, como eu falei, o valor das contribuições, né, vários erros também, por exemplo, algumas pessoas têm alguns trabalhos insalubres, né, existem vários tipos de trabalho insalubre, o especial, né, que são determinados e são diferenciados pela lei e que as pessoas não sabem, porque é uma questão muito técnica também, né, e possíveis outros vínculos. Com a reforma trabalhista agora nós temos o trabalho intermitente, nós temos outras modalidades de trabalho e todas elas também têm que ser geradas no sistema do INSS, né? O famoso CNIS, muita gente quando chega em algum canto, nós perguntamos, nos escritórios nós pedimos o CNIS, que é a informação previdenciária de toda a vida do trabalhador, da pessoa. Nós temos também os sistemas de contribuição individual, né, para os autônomos, por exemplo, advogados, médicos, dentistas. Como nós somos os nossos próprios patrões, nós que temos a responsabilidade de fazer essa contribuição. E para isso também nós precisamos desse planejamento para saber qual o código que vai recolher, qual o valor que vai recolher, no final, por quanto tempo vai recolher, qual o valor que quer ser recebido, porque, na verdade, o benefício previdenciário, ele passa a ser a nossa renda quando nós não podemos mais ter renda, quando nós buscamos o descanso. Emília, a grande dúvida é o seguinte, a pessoa não começou a contribuir logo quando começou a trabalhar, na juventude e tudo mais, e aí lá para os seus 40, 50 anos, atenta para isso, né? Foi autônomo a vida inteira, ou como você falou, o patrão não recolhia, não existia o vínculo trabalhista. O que essa pessoa pode fazer para recuperar o tempo perdido? É possível fazer contribuição retroativa ou começar a contribuir ainda há tempo de se aposentar? Como é que funciona? Assim, Laís, no direito nós temos uma palavrinha mágica, né? Depende. Tudo depende de como foi a vida desse trabalhador, desse cidadão. Em alguns casos, acontece de alguns profissionais liberais começarem a contribuir apenas a partir dos 40, 50 anos, quando a idade mínima agora é 65, então com 15 anos de contribuição, né, já se tem o direito, porque muito se fala no tempo de contribuição, no valor mínimo de contribuição, mas tem outras modalidades no direito previdenciário, tem outras formas de aposentadoria também. Então, tudo depende de como foi a vida daquele cidadão. Pode acontecer de ele ter sido algum vínculo anterior que conte como tempo de contribuição e ele não sabe, né? O serviço militar, em um período, ele foi considerado para o tempo de contribuição também, no caso dos homens. No caso das mulheres, tem a figura da doméstica, né, que ela também pode contribuir com um valor reduzido. Emília, a gente recebeu uma mensagem aqui de um ouvinte, deixa eu ver aqui o nome dele, o Jean. Ele pergunta o seguinte: bom dia, qual o tempo mínimo para homens? Trabalhei 15 anos com material químico, tipo gasolina, óleo de motor, tenho PPP, isso me traz vantagens? Então, novamente, depende, né? Precisa ver, de fato, o PPP é um documento que é necessário para a aposentadoria especial. Com a reforma da Previdência, essa aposentadoria de frentista,
desse trabalho com gasolina, ela foi retirada. Mas tem o que a figura que a gente chama no direito de direito adquirido. Então, até a data da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, ele conta, mas precisa ser analisado se vai ser benéfico ou não para a aposentadoria dele, porque acontece algumas vezes de um direito interferir e reduzir na renda que vai ser recebida. Então, justamente isso que o planejamento previdenciário ele vem fazer. Quando o advogado especializado no direito previdenciário, ele faz todas essas análises, ele faz todos esses cálculos e aí ele vê a melhor forma para que o cidadão tenha o seu direito previdenciário, o seu benefício previdenciário adquirido, porque não é só tempo e forma de trabalho, mas sim o que vai ou não interferir na renda final que vai ser concedida para aquela pessoa. Perfeito, Emília. A gente agradece muito suas orientações, suas conclusões aí sobre se é preciso sim se planejar, a gente já sabe que sim. E até uma próxima. Feliz ano novo. Muito obrigada, igualmente a vocês. Obrigado. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Cidade. Houveram mudanças